Shalom, Kol Beseder, em hebraico, paz, tudo bem com vocês? Bem, queridos, vamos avançar a todo vapor animados e caminhar para a quarta aula e o encerramento da disciplina de Teologia dos Reformadores. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui, estão conseguindo desenvolver as tarefas como foi pedido e como está sendo pedido, ok? Deus abençoe. A próxima disciplina muito interessante que está vindo aí. Espero que vocês gostem. Não se esqueça que teremos um recessinho no mês de julho, de alguns dias, para que vocês possam descansar um pouco e a gente também venha fazer o planejamento do segundo semestre, ok? Bem, na aula passada foi trabalhado Lutero, Calvino, Jacó Armínio como pilares da chamada teologia reformada. Temos esse apogeu do século XVI ao século XVIII e uma pequena interrupção no século XIX, porque no século XIX temos questões que se levantam como o iluminismo, a filosofia, a teologia liberal e o avanço tecnológico, arqueológico, algumas questões que antigamente tanto reformados como católicos apontavam na Bíblia como respostas científicas, o século XIX demonstrou que não era ciência, era na verdade narrativas míticas a partir da fé daqueles determinados redatores que eram, no caso, judeus, faziam parte do judaísmo. Então, como eu introduzi na aula passada, foi necessário, a partir dessas novas descobertas, criar novos métodos de interpretação bíblica. E aí nós vamos ter um apogeu de novas chaves de leitura hermenêuticas e exegéticas do século XIX ao século XX. Então, aquilo que outrora estava muito afunilado em um pensamento reformado calvinista e em um pensamento reformado arminiano, do século XIX ao século XX, começa-se a ir por outras linhas. Então, em outra disciplina, nós vamos ver os teólogos específicos deste momento que tiveram grandes contribuições, como Rudolf Bultmann, Karl Barth, Emil Brunner e outros. Hoje vamos finalizar ainda com o período pré-iluminista, ou o período pré-século XIX e todo esse avanço tecnológico e científico. Vamos falar de um homem que teve aí o seu trabalho no século XVIII, John Wesley. O John Wesley, ele é de 1703 a 1791. Foi um clérigo anglicano católico, propriamente da igreja anglicana. E ele era um teólogo com fortes tendências ao arminianismo, ok? Ou seja, o Wesley, ele é um bispo ordenado da igreja anglicana. Ele desenvolve trabalhos tanto episcopais como trabalhos missionários para a igreja anglicana em tribos indígenas. Ele tem um conceito teológico, soteriológico mais arminiano do que calvinista. No entanto, a Inglaterra, na época de Wesley, é uma Inglaterra que está vivendo muito desemprego, muito vício, o alcoolismo, muitos camponeses eram viciados em gin e muitas mulheres sobreviviam com a prostituição. E geralmente esses eram pobres e não tinham acesso aos cultos dominicais, que eram muito mais frequentados pela burguesia, os patrões, a elite. Então esses empregadores, a elite, eles não queriam frequentar cultos com os seus servos, com os seus empregados,
que a maioria era pobre, analfabeto, e os bispos anglicanos, eles também não faziam muita questão. O importante era que a burguesia estivesse nos cultos, as contribuições continuassem sendo efetuadas e o trabalho litúrgico ele continuasse sendo praticado. O Wesley ele vai ter um problema com isso, né? Nós temos a questão da infância dele, que é uma história muito legal, onde ele quase morreu em um incêndio, né? E milagrosamente ele passou por esse incêndio. Ele se dedicou também muito cedo às escrituras, ao conhecimento das escrituras e a se dar ao trabalho eclesiástico. Mas o Wesley, ele tem um problema com ele que é um pouquinho fora da caixa. Geralmente os bispos anglicanos, eles não faziam muita questão dessa coisa dos proletariados estarem fazendo parte dos cultos dominicais. John Wesley fazia questão. John Wesley ele chega a dizer que o mesmo Deus daquela elite burguesa que estava nos cultos dominicais anglicanos era o Deus da prostituta e do viciado em gin. Com essas ideias, ele foi perdendo a sua popularidade no meio anglicano ao ponto dos bispos anglicanos fecharem as portas da igreja para ele. E aí nós temos uma questão onde o Wesley ele vai dizer que se todas as portas da igreja se fechar, ele iria para o campo, para os valados, ele anda quilômetros e quilômetros de cavalo pregando e anunciando um evangelho que ele fosse um evangelho mais flexível para com os pobres. Os pobres, então, eles poderiam ter acesso à igreja, ao reino de Deus, à pregação do evangelho, a partir dos sermões de Wesley. Wesley não trabalhou sozinho, Wesley teve o auxílio do seu irmão, de outras pessoas, se inclinou propriamente em localidades pobres, aonde ele primeiro alfabetiza, fazendo a comunidade metodista, ou seja, alfabetizando as pessoas, e só depois a comunidade metodista, que no caso era um grupo de alfabetizar as pessoas simples do campo, se torna a Igreja Metodista. A Igreja Metodista ela se tornou uma referência na Inglaterra, o trabalho de John Wesley se tornou uma referência. Muitas pessoas, principalmente da classe pobre, começam a ser metodistas e o Wesley ele vai propriamente ser excluído, ele vai ser visto como uma pessoa totalmente ruim para o movimento cristão anglicano e ele perde todos os privilégios que ele conquistou no anglicanismo. Ele não fez muita questão, em alguns livros ele chega a dizer que ele sentiu seu coração aquecido para o trabalho evangelístico, para o trabalho missionário, e ele se inclina a esse público, que é um público mais simples, que é um público mais pobre, e assim nasce a comunidade metodista e depois a Igreja Metodista, tendo por fundador John Wesley. Esse metodismo do século XVIII, ele ainda é um metodismo com fortes características arminianas, ok? E isso vai mudar um pouco depois do século XIX, porque muitas coisas mudam na questão teológica, hermenêutica e soteriológica do protestantismo depois do século XIX. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e parabéns porque chegaram até aqui. Shalom e até a próxima disciplina.